Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula com uma oração, tá? Me acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Essa aula de hoje sobre a educação da vontade, ela é uma continuação natural, mas não necessária, da aula passada sobre as 3 primeiras moradas do castelo interior. É o tema do vídeo, né? Se você quiser procurar aí no canal, é o crescimento na vida espiritual. Pois bem, revisando brevemente, apenas para refrescar a memória de vocês, a gente falou lá que Santa Teresa concebe a vida espiritual, a alma como um castelo, e o crescimento da vida espiritual como crescimento em direção ao interior desse castelo. Lá no centro do castelo, nas últimas e sétimas moradas, reside o grande rei. Deus habita no centro da nossa alma. E a alma, pela oração principalmente, entra nesse castelo, né? Vai crescendo na vida interior. Pois bem, o que é o castelo interior? É a obra dela, né? O Castelo Interior Moradas. É a descrição de 7 graus de oração e com seus efeitos na vida, ou seja, 7 graus de vida interior. Nós descrevemos os 3 primeiros, né? Nós demos a imagem. Nas primeiras moradas estão os que abandonaram o pecado mortal, vivem habitualmente em estado de graça, fazem algumas orações, principalmente vocais e litúrgicas, mas ainda não percebem a necessidade de fazer sacrifícios para amar a Deus. Eles são como pessoas cegas, digamos assim, né? E que gostam do sofá, ou seja, gostam da comunidade, são da comodidade. São cegos que gostam do sofá, foi a imagem que nós demos, né? As segundas moradas são aqueles que percebem melhor a necessidade de lutar e já fazem com frequência a oração que se chama mental. Percebe melhor a necessidade de lutar, por isso a imagem, mas ainda tem vários defeitos, né? Vários apegos ao mundo, e são inconstantes em geral, né? Nessa sua luta. Nós demos como imagem deles, né, a oração, o guerreiro. Ou então o guerreiro é a imagem dos que estão nas segundas moradas, porque são as pessoas que começaram a lutar, né? E nas terceiras moradas estão, a imagem que nós demos foi a do jovem rico, né? É a mesma que Santa Teresa dá. Por que o jovem rico? Porque eles chegaram ao estado desejável de quem tem uma virtude constante, ou seja, cumpre a vontade de Deus no ordinário da sua vida, e são corretíssimas, né? No falar, no vestir, no governo das coisas, de si mesmo. Estão um pouco mais livres para as obras de caridade, porque tem a vida interior um pouco mais resolvida, né? E, no entanto, eles são um jovem rico no sentido também de que vão passar por uma grande provação, por uma segunda conversão. Que passaram ou vão passar, há divergência, né, entre os teólogos. Pois bem, e no que se encaixa esse nosso tema de hoje? Se encaixa no tema do progresso, né, de uma morada para outra. A educar à vontade é um dos atos das atividades principais para passar das primeiras para as segundas moradas, e também para aí ficar, né, permanecer nas segundas moradas, porque vocês sabem, todos nós estamos em risco de, a qualquer momento, digamos assim, sair do castelo
pelo pecado mortal ou pelo acúmulo de pecados veniais deliberados. Então, para bem lutar, né, ou seja, para ser um bom guerreiro nas segundas moradas, ou se você não chegou lá ainda para passar das primeiras para as segundas moradas, é preciso esse tema nosso de hoje, né? Viver bem a educação da vontade. Aprender o que é e praticar. Pois bem, essa aula de hoje está dividida em 3 partes. Como eu sempre digo, peguem um caderno de vocês para anotar, porque pode ser que eu fale alguma coisa útil, né? E vocês queiram anotar. Então, as 3 partes são, já digo logo de pronto, são uma definição do que é educação da vontade e sua importância. Essa é a primeira parte. A segunda parte é uma descrição das faculdades da alma, a vontade é uma delas. E a terceira parte são os principais defeitos a educar. Então, essas 3 partes vamos passar aqui por cada uma delas. A primeira parte eu disse qual era? A educação da vontade e sua importância. Pois bem, o que é educação da vontade? Segundo nossas referências aqui, né, tá lá na descrição, o padre Tanqueray diz assim: a educação da vontade, também conhecida como mortificação, também conhecida como abnegação, é o esforço para submeter todo o nosso ser à nossa vontade e submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Então veja que eu estou sendo bem próprio, essa definição não pertence a mim e ela se encaixa na definição de outros teólogos, né, que a gente consultou também. Então, primeiro essa identificação da educação da vontade com os seus nomes mais antigos, né, que são a mortificação e a abnegação. É tudo a mesma coisa. Então, se eu me disser aqui como mortificar isso, como mortificar aquilo, eu estou falando que de educar a vontade, ou seja, de submeter a parte do nosso ser à vontade e submeter a nossa vontade à vontade de Deus. É disso que estaremos falando a noite toda. Pois bem, é o esforço, né? Porque ele é empreendido por nós. Então, vou passar aqui para vocês uma série de exercícios. Porque nas primeiras e segundas moradas, vocês sabem, né? São moradas ascéticas, ou seja, moradas em que prevalece o nosso esforço, amparado, é claro, pela graça de Deus, mas prevalece o nosso... Deus quer nos ver lutar nessas moradas. Então, é o esforço para submeter todo o nosso ser à nossa vontade. E a nossa vontade é a vontade de Deus. Vamos abrir uma passagem que ilustra bem isso. Mateus 16, 24 e seguintes. Abram aí, sem preguiça, a Bíblia de vocês. Nosso Senhor diz assim no versículo 24. Jesus disse aos seus discípulos: quem quiser me seguir, faça 3 coisas. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por mim a encontrará. Pois bem, quem quiser me seguir, faça o quê? 3 coisas. A primeira delas é negue-se a si mesmo. Pois bem, vários padres, né, padres da igreja, desde há muito tempo, viram nessa passagem e em outras das escrituras o que Santo Tomás chama de as 3 vias, ou que o padre Lagrange chama de as 3 idades da vida interior. Quer dizer, que no caminho de seguimento em direção a Nosso Senhor, os que estão no começo devem dedicar-se principalmente a um determinado tipo de obras. Os que estão há mais tempo, né, os avançados, devem
dedicar-se principalmente a outros tipos de exercícios, de práticas, e os que estão muito próximos de Deus, né, que estão já em vias de unir-se a Ele, devem dedicar-se a outras coisas, principalmente. Então, em tudo aqui está assumido o estado de graça, que nós devemos ser caridosos, rezar, é claro, mas a oração que convém ao iniciante não é a mesma oração que convém ao místico. Pois bem, isso é claro para nós, né? Mas os teólogos desenvolveram bastante isso. E no caso, o que nós estamos fazendo é justamente para os iniciantes, ou seja, que na espiritualidade de Santa Teresa correspondem às 2 primeiras moradas, esses iniciantes devem dedicar-se a determinado tipo de obras. Quais são? As obras de abnegação. Quem quiser me seguir, faça primeiro, negue-se a si mesmo. Depois, nós nos dedicaremos ao exercício positivo de atos de virtude, de contemplação. Esse seria o equivalente ao tome sua cruz, ou seja, um ato positivo, né? Depois da abnegação, tomar a cruz. E depois de tomar a cruz durante muito tempo, Nosso Senhor vai nos unir a Ele. E também a nossa oração, as nossas ações serão diferentes nessa época da nossa vida. Chegaremos lá, se Deus quiser. E nessa época, essa época corresponde ao me siga, né? Ou seja, se torne mais próximo de mim, se una a mim. Pois bem, o que nós estamos fazendo aqui? Esse primeiro passo, né? Em direção ao seguimento de Nosso Senhor. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, essa expressão em latim é abnegar, né? Que é negar a si mesmo, significa isso, né? Pois bem, o que é abnegação, o que é mortificação? É o nosso tema de hoje, né? A educação da vontade, tudo a mesma coisa. Então, qual a importância disso? A importância da mortificação é que ela não é só uma virtude, né? Ela é, na verdade, um conjunto de virtudes. E além de ser um conjunto de virtudes, as mais importantes para a gente adquirir no começo, a mortificação é o primeiro grau na obtenção de todas as virtudes, porque consiste na retirada dos obstáculos ao seu pleno desenvolvimento. Pois bem, é exatamente isso a mortificação. Nós vamos limpar o terreno. O pessoal da construção entende bem essa linguagem, né? Que para construir um edifício, por mais simples que ele seja, para reformar, né? O pessoal aí que tem reformas em casa, né? Para reformar é preciso destruir alguma coisa. Pois bem, com o tempo isso vai ficar cada vez mais claro, mas eu dou um exemplo para vocês. Como é que você pode passar a vida toda tentando ser mais caridoso, né? Então, nós ouvimos nas pregações que a caridade é importante, que ela é a mais importante das virtudes, é a rainha das virtudes. Nós ouvimos que o importante é doar a si mesmo, né? Sair de si. Então, tudo isso são formas da caridade, né? Ajudar os pobres, etc. No entanto, você, mesmo depois desses vários atos, talvez ainda perceba em você uma realidade, que é o quê? Ainda existe aquele verme chamado orgulho, né? Ou seja, o amor desordenado de si mesmo. Pois bem, enquanto nós não tratarmos esse verme, a nossa caridade será até fingida frequentemente, né? Será maculada com esse verme, né? Esse verme do amor próprio, esse verme do pensar em si mesmo, mesmo nas melhores obras de caridade. Pois bem, é por isso que no começo do nosso caminho de crescimento na vida espiritual, Nosso Senhor nos recomenda o quê? Mortificação, abnegação, negue-se a si mesmo. Para quando nós, desenvolvendo a caridade, não sermos pegos de surpresa com essas fraquezas ridículas, né, que deviam ter sido apagadas, né, retiradas do caminho, no começo do nosso caminho de crescimento. Então, a mortificação é o primeiro grau de todas as virtudes, porque consiste na retirada dos obstáculos ao seu desenvolvimento. Então, quem é cheio de preconceitos vai ter que abrir mão do seu preconceito para
para crescer na fé. Quem é cheio de pessimismo vai ter que abrir mão do seu pessimismo, da sua inclinação melancólica natural para crescer na esperança. Quem é cheio de covardia, quem tem a complexão, o temperamento mais tímido, né, vai ter que abrir mão da sua inclinação natural, da sua fraqueza natural para crescer na coragem, na virtude da coragem. E assim sucessivamente. Pois bem, dito isso, né, essa foi a nossa primeira parte, muito simples, né? O que é a educação da vontade e a sua importância. O que é? É submeter todas as potências do nosso ser à vontade e à nossa vontade a Deus. E qual é a sua importância? É que ela é o primeiro passo no desenvolvimento, um dos primeiros, né? No desenvolvimento de todas as virtudes, ou seja, no crescimento na vida espiritual. Porque consiste em retirar os obstáculos ao desenvolvimento, né, a ação da graça de Deus em nós e ao crescimento nas virtudes. Pois bem, a segunda parte eu disse para vocês é uma descrição das 3 faculdades da alma e a vontade é uma delas. Então, nós vamos falar das 3. Existem outras divisões, né, com outros números de faculdades, mas nós as pegamos de forma resumida aqui das nossas referências, que estão lá na descrição. Eu vou falar 3 por causa da relação delas com a vontade, né? Então, como eu falei, educar a vontade é não só fortalecer a vontade, mas o que é uma vontade educada? Uma vontade educada é uma vontade que impera sobre as outras áreas do ser, ou seja, as outras áreas do nosso ser estão submissas à vontade e que ao mesmo tempo ela é dócil para se submeter a Deus. Então ela é forte e dócil. Então para isso a gente tem que falar das relação dela com as outras partes do nosso ser, né? Por isso que educar a vontade é educar o homem todo, não é simplesmente uma parte dele, né? Uma faculdade que se chama vontade. Pois bem, quais são as 3 faculdades da alma? Peço que já propus essa dinâmica, né? Peço a boa vontade de vocês. Que vocês deixem um espaço generoso aí onde vocês estão anotando e desenhem um bonequinho. Aqueles que a gente circula, né? O corpo não pode ser de palito. Tem que ser aqueles que a gente como se a gente estivesse desenhando o corpo de alguém, né? Na folha. Então circule, desenhe um bonequinho. Se vocês fizerem essa dinâmica de boa vontade, eu prometo que vocês não vão mais esquecer dessa aula. Então circulem um bonequinho, ou desenhem um bonequinho, né? Cabeça, tronco e membros. E na região da cintura, desenhem 2 feijõezinhos que serão os rins. Na região do coração, desenhe um coração. E na região da cabeça, 2 feijões maiores, que vai ser o cérebro. Ou um feijão grande, né? Então, por analogia, nós vamos situar as 3 faculdades da alma nessas 3 regiões no corpo. Pelo desejo de que vocês associem isso com a linguagem da Bíblia, né? Quando vocês estiverem lendo a Bíblia, vocês vão lembrar. Porque o Senhor é o que sonda os rins. Então, qual é a faculdade que sonda? Qual é a faculdade da alma que nós vamos associar com os rins? Vocês puxam a setinha assim, dos rins para o lado. Será o apetite do sentido, apetite sensitivo. A faculdade da alma que nós vamos associar com o coração, cuja imagem vai ser o coração, puxa a setinha para o lado, e vai ser a vontade. A vontade, o centro das decisões, né, na linguagem bíblica, é o coração. E com a cabeça nós vamos associar a faculdade da inteligência, também conhecida como entendimento, também conhecida como intelecto. Pode botar aí, inteligência, ou intelecto, ou entendimento, ou razão. Pronto, tem esses 4 nomes, tem até outros, mas... Então, com a cabeça, o intelecto, a inteligência, a razão. No coração, a vontade,
o apetite da inteligência. Pode colocar assim, a vontade ou o apetite da inteligência. E nos rins, o apetite sensitivo. Essa analogia do rim é um pouco menos conhecida, né? Mas ela está lá na escritura também. Não sei se é uma referência ao fato de que quando a gente cinge os rins, a gente se sente um pouco mais de prontidão, né? Ou seja, uma prontidão sobre as nossa sensibilidade. Mas está lá na Bíblia também. Vamos navegar por algumas passagens. Então, já digo para vocês, vou definir cada uma, tá? E falar das relações dessas faculdades com a vontade. As faculdades, ou as potências da alma, são essas três, né? Intelecto, vontade e apetite sensitivo. O apetite sensitivo, já peço que vocês saem do boneco, né? Dividam aí nas anotações de vocês o apetite sensitivo em 2. O apetite sensitivo, chamado concupiscível, é o primeiro. Se escreve com SC, concupiscível, que é o apetite pelos prazeres ligados à autopreservação, ou seja, exemplos, comer, beber e o sexo, ou seja, a reprodução. Então, são todos prazeres ligados à autopreservação, digamos assim, né? Ou preservação da espécie. Então, é um apetite que o homem tem, natural, criado por Deus. Deus criou e disse que era muito bom. Porque Deus quis que nós crescer e multiplicar-vos, né? Que nós nos alimentássemos e nos multiplicássemos. Deus associou essas atividades humanas fundamentais para nós, né? Para a nossa preservação. Deus associou um prazer. Ou seja, é um apetite natural que nós temos por essas coisas. E esse apetite reside na nossa sensibilidade, digamos assim, na parte sensível da nossa alma. O outro apetite sensitivo é o chamado irascível. Se escreve irascível com SC também, irascível, e acento no I, né? Então, o irascível é o apetite que nós temos pelos bens difíceis de alcançar. Como, por exemplo, vocês percebem isso, talvez nunca tenham elaborado só, né? Mas vocês percebem que existe um certo prazer associado ao trabalho, ou a exercer seus dons, né? Ajudar uma pessoa com uma coisa que você sabe fazer. Então, o prazer irascível é o prazer associado aos bens difíceis de conseguir. Mas quando você consegue, você sente um determinado prazer, né? Então, vejam também, foi Deus que criou isso, e é muito bom. Para que nos fosse mais fácil cumprir nossos deveres, Deus associou ao cumprimento dos deveres um prazer, chamado irascível, né? Ou seja, uma parte da nossa sensibilidade que deseja exercer força, né? Exercer seus deveres. Então, é o prazer associado, por exemplo, às coisas difíceis, como, por exemplo, uma conquista esportiva, esportes competitivos. Porque vocês acham que a galera fica viciada em ir para a academia? Porque eles estão fazendo uma coisa difícil. No entanto, não é exatamente prazerosa, né? Não é exatamente dar um prazer diferente, né? É justamente esse prazer. É um prazer menos viciante, até, no entanto, pode viciar também. É o prazer de ser mais forte, ou seja, de exercer sua força, de até demonstrá-la, né? Então, é o prazer associado, por exemplo, ao cumprimento dos deveres em geral. Esses apetites são naturais, eu falei, mas eles também não só têm apetites pelos bens que lhes correspondem, né, mas também rejeitam os maus que lhes correspondem. Por exemplo, quando essa nossa vontade de conseguir alguma coisa é contrariada, quando nós não conseguimos o que nós queríamos, esse bem difícil de conseguir que nós queríamos, o que acontece? A ira. Também por isso se chama apetite irascível, né? Acontece uma espécie de revolta na nossa sensibilidade. A ira é isso, né?
É uma revolta que nasce na sensibilidade. Quando nós comemos alguma coisa que não é gostosa, o nosso apetite concupiscível se revolta também, né? Ou seja, rejeita, né? Uma rejeição do que não é prazeroso. Então, vejam que são faculdades normais da nossa alma, né? Só que elas precisam ser ordenadas, né? Então, essas duas são as partes do apetite sensitivo. A inteligência, pulei aqui, né, do coração para a cabeça. A inteligência é na alma, estamos falando das faculdades ou potências da alma. É a potência na alma pela qual a alma exerce sua capacidade de pensar, raciocinar, decidir, julgar e conhecer. Então a inteligência é a parte da alma que pensa, raciocina, decide, julga e conhece. Tem uma passagem que é muito interessante, foi dada no último retiro de escuta do Conselho Geral. Jeremias 9:23, né? Tá escrito assim lá. Varia com a tradução, mas você pode consultar aí a sua para ver como é que tá. Tá escrito mais ou menos assim. Quem quiser se gloriar, glorie-se disso, em ter inteligência para me conhecer, ou ter inteligência e me conhecer. Ou seja, o que é a inteligência? Ela serve principalmente para conhecer a Deus. Então não associemos essa parte da nossa alma simplesmente com o raciocínio dedutivo, né? Como talvez nós sejamos tentados a fazer hoje em dia, né? No nosso tempo. Então o inteligente, nesse sentido aqui, ou seja, capaz de conhecer, ele é capaz de conhecer para que serve isso aqui, para que Deus nos deu essa faculdade, para conhecer as coisas criadas, é claro, mas as coisas criadas e Deus. Ou seja, Deus e suas relações com a criação. Portanto, um cientista que, conhecendo as relações, as leis, né, físicas, as leis naturais que existem na criação, é incapaz de se elevar a Deus, ou seja, um cientista que por exemplo, fosse religioso, né? Um cientista que, vendo as leis da criação, estudando-as, né, é incapaz de se elevar ao Criador, ou seja, foi incapaz de conhecer o Criador, nós não poderíamos dizer que ele tem a sua inteligência plenamente desenvolvida, né? Pelo menos não nesse sentido aqui. Ou seja, tem uma capacidade dedutiva muito grande, mas foi incapaz de conhecer a Deus. Nesse sentido, o camponês medieval, por exemplo, que é em geral analfabeto, ele estaria muito mais fincado na realidade, né, do que o cientista moderno e religioso. Irreligioso, né, sem religião. Por quê? Porque o camponês medieval analfabeto, ele não tem instrumentos, digamos assim, não tem informações para se instruir. Não tem tantas quanto temos hoje à nossa disposição. Mas ele conhece a Deus. Ele, na imaginação dele, na mente dele, estão céu, terra, inferno e purgatório. Então, ou seja, ele está consciente do que é a realidade, né? Que é muito mais do que a gente consegue ver. Nesse sentido, o camponês medieval é muito mais inteligente, né? Porque ele consegue conhecer a Deus. Então, a inteligência no homem, que é no homem o que o distingue, né, dos animais, né? A inteligência é essa capacidade de conhecer. E para nós, uma inteligência desenvolvida será essa inteligência capaz de conhecer a Deus. Pois bem, capaz de conhecer como? Falei para vocês, já fiz essa alusão, que as virtudes elas residem nessas faculdades aqui, né, que nós estamos descrevendo. Os antigos diziam reside, né, no sentido que a virtude é uma força dessa parte do corpo espiritual, uma força da alma,
e mais especificamente dessa parte da alma. Quais são as virtudes que residem nessa parte da alma, na inteligência? Olha, a virtude pela qual nós conhecemos a Deus, que é a fé. Pois bem, a fé é uma virtude teologal que reside, por assim dizer, na inteligência. Mas é claro também, essa capacidade de discernir, julgar, pensar, tudo isso fazendo parte da inteligência é útil para nós conhecermos a Deus, né? Então, você estudar as coisas criadas, em geral, é útil para você conhecer as relações delas com Deus, né? E amar mais a Deus. Então, pela fé, nós conhecemos a Deus. A fé iluminou nossa inteligência. E a fé, iluminando nossa inteligência, nos converteu, ou seja, nos fez mudar, nos fez tomar decisões diferentes. E essas decisões diferentes são tomadas na vontade. Pois bem, o que é a vontade? A vontade é o apetite da inteligência. A vontade é uma espécie de consequência natural do agir, do agir consciente, né? Pois bem, o que eu conheci pela inteligência como verdadeiro ou falso, eu quero, né? Eu quero pela vontade. Eu quero como bem ou rejeito como mal. Então, o objeto da inteligência é o verdadeiro ou o falso. E o objeto da vontade é o bem ou o mal. O mal que eu quero rejeitar e o bem que eu quero obter, né? Conseguir executar. Pois bem, a vontade, sendo o apetite da inteligência, ela é rainha das faculdades. Por quê? É a mais importante das faculdades da alma. Por quê? Porque aqui na Terra vale mais agir, ou seja, vale mais amar a Deus do que conhecer a Deus. Então aqui na Terra a faculdade da alma mais importante é a vontade. Então na vontade reside aquela virtude fundamental, a mais importante, a coroa de todas as virtudes, né? O vínculo da perfeição de São Paulo, que é a caridade. A caridade é uma força dessa parte da alma que se chama vontade, ou seja, uma força. Amar a Deus é com a vontade que se ama. Claro, vocês já sabiam disso. Não é com os sentimentos que se ama a Deus, né? Não é com a nossa parte sensitiva. Simplesmente. Claro que ela pode cooperar e vai cooperar na medida em que for o quê? Educada, na medida em que nós educarmos a nossa vontade. Pois bem, é justamente o que estamos fazendo aqui. Nós queremos fazer o quê? Submeter todas essas faculdades do nosso ser à nossa vontade. E com a nossa vontade, submetê-la a Deus, ou seja, amar a Deus. Então isso seria uma alma ordenada, né? Uma pessoa ordenada. Ela é uma pessoa ordenada desde cima, por assim dizer, né? Porque pela inteligência conheceu a Deus, pela vontade dirigiu o próprio corpo, os próprios atos para Deus. Não importa, por exemplo, se seu apetite lhe impele a comer. Com a sua vontade, ou seja, com o seu coração, você pode decidir não comer. E é isso que nós chamamos de jejum. E é por isso que o jejum é uma prática ascética tão importante, tão clássica, né? Tão antiga, tão comum a várias religiões. Porque com o jejum eu garanto o quê? Que o meu apetite sensitivo mais ridículo, que é o de comer, ou seja, o mais simples, o mais fácil, né, de controlar, digamos assim, que o meu apetite sensitivo mais simples, ele está submetido às faculdades superiores. Isso é o jejum. Então você pode, se alguém lhe oferecer um pedaço de carne no dia de jejum, né, você vai dizer assim. Aí a pessoa vai perguntar, vai dizer, você quer um pedaço de carne? Aí você vai dizer, não, eu não quero, com a minha vontade. Lá no fundo você não estará mentindo. Por quê? Porque você deseja, com as suas entranhas, digamos assim, né? Com os seus rins, com suas entranhas aqui inferiores. Mas você não quer, com a sua vontade. Por quê? Porque você compreendeu que, fazendo vencer a sua vontade, você
submeterá, né, todo o seu corpo a Deus. Toda a sua vida, né, porque a vontade é o centro das decisões. Uma passagem bem que ilustra, né, a importância, a força da vontade é aquela de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras, onde ele redime a nossa vontade. Lá no Horto das Oliveiras, Jesus orou ao Pai e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, isso é o que eu quero, a minha vontade. Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus disse isso, né? Jesus tinha duas vontades. Isso é dogma, viu? Jesus tinha duas vontades. E Jesus, tendo duas vontades, uma vontade dele, a humana, quer a preservação de si. Ou seja, quer que o Pai afaste esse cálice. No entanto, Jesus diz assim: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Pois bem, o que Jesus está fazendo? Está submetendo a sua vontade humana a Deus. Então, depois de várias práticas ascéticas, né, nós diríamos que uma pessoa ordenada, ela é ordenada desde cima, né? Ou seja, governada pelas suas convicções, pela sua inteligência, que diz à vontade o que fazer, e a vontade impera sobre todo o corpo. No entanto, depois de a vontade imperar sobre todo o corpo, qual é o segundo passo da educação da vontade? Submetê-la a Deus. Ou seja, lá no Horto das Oliveiras, Jesus faz isso. Ele submete a vontade do homem a Deus. Pois bem, se Jesus conseguiu, quem se une a ele, ele prometeu, né? Faria obras ainda maiores. Ou seja, faria o que ele faz e ainda faria atualizando nesse tempo. Pois bem, unidos a ele, nós podemos, pelo estado de graça, pela oração, pedindo essa força que vem dele, nós podemos submeter nossa vontade a Deus. Algumas consequências dessa doutrina. Um corpo espiritual ordenado, diz o Moisés lá no escrito, acho que é a Obra Nova. Ele diz assim: sim, Pai, não é fácil, mas eu desejo, eu quero e eu vou. Amém. O quê? Vou o quê? Fazer a vontade de Deus, né? Ele diz, não é fácil, ou seja, vai ser difícil, mas eu desejo, ou seja, com as minhas entranhas eu desejo. Eu quero, com o centro das minhas decisões. E eu faço isso. Então, uma pessoa ordenada é uma pessoa que, com todo o seu ser, sentimentos, afetos, parte sensitiva, parte intelectual e vontade, né, centro das decisões, com todo o seu ser, com todo o seu ser, ama a Deus, com todo o seu ser, se entrega a Deus. Isso é uma pessoa ordenada, né? Não é simplesmente uma pessoa espiritual. Ou seja, uma pessoa que subjuga a sua parte sensitiva. Não, já dissemos isso, né? As paixões, a nossa parte sensitiva não é ruim. Ela apenas necessita ser ordenada, governada desde cima. Então, uma consequência espiritual, consequência anexa também dessa doutrina, é a doutrina sobre as paixões, né? As paixões residem nesses apetites que nós chamamos sensitivos. As tais paixões que são movimentos impetuosos da sensibilidade que têm, por vezes, consequências orgânicas, né? Então, a pessoa, por exemplo, a ira é uma paixão. Os medievais listaram 11, né? Vou citar algumas aqui de cabeça. Por exemplo, a ira é uma paixão. Consiste o quê? Num movimento impetuoso da nossa sensibilidade para o bem difícil ou para rejeitar o mal, também difícil, né, de rejeitar. Ou seja, é uma consequência da nossa... Eu fui contrariado. Isso para mim é um mal, então eu fico irado. Pois bem, a ira não é ruim. A ira é amoral. Por exemplo, Nosso Senhor se irou, né? Disse que ele se irou e tirou do templo os vendilhões com chicote. Então, o ato de Nosso Senhor é perfeito. Ninguém diz que Nosso Senhor foi desproporcional. Não. Só que ele usou a sua sensibilidade como uma força. E é justamente isso que é ter a sensibilidade ordenada, né? É usar a sensibilidade como uma força, não ser governado por ela desde baixo. Ou seja, Nosso Senhor, sabendo que o templo é sagrado,
usa essa sua força sensível, a ira. Então, em Nosso Senhor, né? Até a ira é ordenada, né? Ele usa essa paixão, e essa paixão, que é um movimento impetuoso da sensibilidade, que tem consequências orgânicas, às vezes, né? Essa consequência orgânica da paixão deu-lhe justamente a força que ele precisava para chicotear os vendilhões do templo. Mais consequências dessa doutrina. Diz lá o Catecismo da Igreja Católica, no número 908, parágrafo 908, citando Santo Ambrósio: aquele que submete seu próprio corpo e governa sua alma pode ser chamado rei, porque é capaz de reger sua própria pessoa. Este é verdadeiramente livre. Então, nós dizemos que é livre o quê? Quem age segundo a própria vontade. Esse é o cara livre, né? Ou seja, quem come, apetite concupiscível. Quem come, não consegue parar de comer, nós não podemos dizer que esse cara é livre, né? Então, alguém que age segundo a própria vontade, ou seja, alguém que tem domínio de si, e esse nós podemos dizer é rei de si mesmo. Ele tem um domínio de si, ele é livre. Por quê? Porque o agir livre é agir segundo a própria vontade. Outra consequência dessa doutrina, as virtudes. Já falei para vocês o que são as virtudes, não disse ainda, né? A comunidade lançou, diga-se de passagem, um curso só sobre as 7 virtudes fundamentais, está lá no Conchalon, com o nosso irmão da comunidade de vida chamado Juan. Ele escreveu um livro, né, e está dando um curso sobre o livro. 4 aulas bem simples, mas muito boas, onde ele explora o que são virtudes, né, e as 7 virtudes principais. Pois bem, as virtudes, eu falei para vocês, são as forças desse organismo espiritual. E virtude, etimologicamente é isso, né? Virtude é força. E o Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1803, define virtudes. As virtudes são disposições firmes, perfeições habituais das faculdades para fazer o bem. Ou seja, é uma força que eu tenho para fazer o bem. É uma força que eu tenho habitualmente, né? Ninguém diz que é virtuoso porque agiu... Ninguém diz que é corajoso porque agiu com coragem uma vez ou outra. Não. É uma perfeição habitual, uma disposição firme das faculdades da alma para fazer o bem. Pois bem, tem virtudes que residem na inteligência, falei para vocês. Quais são? Das principais, a fé e a prudência. Tem virtudes que residem na vontade, que são as principais: a justiça, a religião, a caridade, a esperança também reside na vontade. Tem virtudes que residem no apetite sensitivo, no apetite irascível, reside a coragem, chamada também de fortaleza. No apetite concupiscível, as principais que residem, digamos assim, eu estou usando uma forma antiga de dizer, né? Para dizer que está principalmente naquela parte do nosso corpo espiritual. Então, que residem no apetite concupiscível, as principais, a castidade, a temperança, a moderação. Outra consequência dessa doutrina é que todo pecado provoca uma desordem nesse organismo. E que os pecados, quando são enraizados nessas faculdades da alma, quando eles estão enraizados, eles são chamados de vícios. Ou seja, são pecados habituais, né? Vícios. É o contrário das virtudes. Então, todo pecado provoca a desordem. Por quê? Disse Jesus, né? Lá no Evangelho de São João: quem peca é escravo do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus, né? Aí os judeus disseram: nós nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus disse: em verdade vos digo, quem peca é escravo do pecado. Por quê? Porque todo pecado conduz a esse vício, né? Conduz a essa desordem. Então, o guloso, por exemplo, é alguém que se deixou levar pelo seu apetite inferior, né? Em vez de parar de comer quando a consciência atinou para isso. Esse é o guloso, né? Um dos tipos de guloso. Pois bem, para finalizar, falei para vocês, tínhamos 3 partes nessa aula. A primeira é o que é a educação da vontade e sua importância. A segunda já foi, né? Uma descrição das faculdades da alma e o que é a vontade.
que é uma dessas faculdades da alma. E a terceira parte, que são os principais defeitos a educar. Em cada parte desse corpo espiritual que nós falamos, os principais defeitos a educar. Porque nós falamos no começo que educar à vontade é submeter todas as áreas do nosso ser à vontade e ela a Deus. Pois bem, como é que nós vamos educar à vontade se nós não educarmos também essas outras partes do nosso ser? Então, educar à vontade é educar o homem todo, é isso que significa, né? Por isso que os nomes antigos dão mais essa ideia, né? De mortificação. Mortificação de todas essas partes, ou seja, de abnegar-se, de limpar o caminho para a ação de Deus em todas as áreas do nosso ser. Isso é a abnegação, é a educação que nós estamos falando aqui, né? Então, a terceira parte, os principais defeitos a educar. No corpo material mesmo, que também deve ser submetido, né, a Deus, os principais... O que é que nós temos que educar no corpo? Claro, nossa saúde, cuidar dela, senão nós não vamos conseguir... Quando nós quisermos, decidirmos, nós não vamos conseguir amar a Deus. Por quê? Porque nós vamos estar doentes. Então, o corpo são e mente são ainda são muito úteis. Os dois são, né? Então, ter o corpo saudável, isso é útil, né? Já é útil para submetê-lo à vontade. Quando você está muito fraco, você não consegue, né, corresponder a Deus, não consegue rezar, etc. Mas, para seguir o sentido aqui de só o principal a mortificar, eu diria, no corpo, seria o sentido dos olhos, né? Pelos olhos, os olhos são a lâmpada do corpo. O fechar os olhos, o simples ato de fechar os olhos, será um dos principais atos corporais que vão acompanhar a oração mental, né? Então, como é que a gente mortifica os olhos? Primeiro, não viva uma vida distraída, uma vida habitualmente distraída. Nesse sentido, esse hábito que a gente tem, né, das redes sociais é muito prejudicial, mas ele não é prejudicial se você for uma pessoa concentrada, digamos assim. Então, faça o que você deve fazer, na hora que você deve fazer, e coloque seus olhos nisso, não em várias coisas ao mesmo tempo. Porque se você ficar pulando de mensagem em mensagem, de demanda em demanda, de imagem em imagem, passar imagens, né? Passar imagens é muito prejudicial, né? Você está alimentando a concupiscência dos olhos, digamos assim. Os olhos, eles querem ver, é uma espécie de apetite, né? Então, mortificar os olhos é a principal forma de mortificar o corpo e os sentidos, né? Digamos assim, a primeira. Para educar os apetites sensíveis. Aí eu já falei um exercício interessante, né? Voltando um pouco, uma forma de mortificar os olhos. Orar de olhos fechados, né? Então, primeiro, abrir mão das distrações habituais. Ou seja, de ser uma pessoa distraída. Se você está na aula, não fique no WhatsApp. Se você está assistindo esse vídeo, não faça várias coisas ao mesmo tempo. Sei que às vezes não tem gente com criança em casa, né? Mas então não dá muito para fazer isso, mas seja uma pessoa concentrada na medida do possível, né? Isso vai te ajudar a mortificar os olhos e a rezar. E a própria oração é uma forma de mortificar os olhos, né? Então, sobre os apetites sensitivos, uma forma de mortificar os dois ao mesmo tempo, aquela prática conhecida, famosíssima, prática do jejum, já falei aqui, né? Jejum e abstinência. Que pode ser feito na Páscoa, sim, a abstinência pode ser feita na Páscoa. Ou seja, abster-se de carne ou outro alimento que você deseje muito, goste muito. E nos dias de jejum, comer consideravelmente menos. A gente fica, né, a pão e água durante 12 horas. As 12 horas do dia, né, não da noite. E então, jejum é isso, né? E sempre elevando a mente a Deus, né? Não é simplesmente... Então, complementar ao jejum, obras de caridade, etc, né? Você abriu mão de sustentar-se para sustentar outra pessoa. Então, isso aí completa o jejum maravilhosamente. Então, com o jejum, você mata 2 coelhos numa cajadada só, porque você submete
esses apetites sensitivos à sua vontade, né? E submetendo sua vontade a Deus pela oração, elevando sua vontade a Deus pela oração, a obra do jejum é completa, né? E como mortificar a vontade? Os principais defeitos a mortificar, né, na vontade são o orgulho e a preguiça. A preguiça aqui no sentido mais amplo. E quando nós tivermos, se Deus quiser, vamos postar alguma coisa aqui sobre os 7 pecados capitais, vocês vão entender melhor, né? O orgulho e seus filhos, a preguiça e seus filhos, seus efeitos. Mas os principais defeitos a educar na vontade são esses em si, né? Por quê? Porque quando se trata de educar a vontade, se trata de submetê-la a Deus. Então, esses 2 defeitos, a preguiça, soterra os dons que Deus te deu, né? E Deus fica muito irado com isso. É o que acontece quando ele deu dons, né? Ao que tinha poucos talentos. O cara foi lá e soterrou os talentos. É a imagem da preguiça. Então, por medo, por preguiça, lá na parábola é medo, né? Mas toda vez que você não exerce os dons que Deus te deu, ou seja, não cumpre seus deveres, ou seja, não vai atrás de oração, não persevera, etc. Toda vez que você não os exerce, você está fazendo o quê? Soterrando os dons de Deus. Então a preguiça é um desses meios, né, principais. Então, como é que nós vamos resolver o problema da preguiça? O problema da vontade, que é o quê? Submetê-la a Deus, exercendo os dons que Deus nos deu, né? Ou seja, caridade, ou seja, doação, entrega. Ame alguém, né? Você vai ficar menos preguiçoso. Então os pais sabem disso. Quando saíram de casa e de repente os papai e mamãe, né, cuidavam muito, mas foram obrigados a sair de casa e agora são vocês que têm que cuidar. Então vocês ficaram mais fortes, mais corajosos, menos preguiçosos, literalmente, né? Eu espero que sim. Se vocês vivem bem essa vida cotidiana, os deveres, vocês são tirados da preguiça constantemente, né? E o orgulho, como mortificar o orgulho? Bem, tem várias. Aqui o orgulho vai morrer conosco, né? Diz a Amy. Mas do que de nossa parte nós podemos fazer, se for para simplificar, como é sempre o objetivo desses nossos encontros, né? Se fosse para dizer uma coisa, eu diria o quê? A obediência. Pois é, eu sei que vocês não fizeram um voto de obediência, mas eu digo para vocês, a obediência é um daqueles 3 votos, né, que os religiosos fazem, que os missionários do Shalom, da comunidade Aliança e Vida, nós fazemos a promessa de viver, né, o espírito desses votos. É um dos 3 conselhos evangélicos, né, que os religiosos fazem para combater justamente essas 3 concupiscências, né, poder, prazer e possuir. Então, para combater o orgulho, que é uma dessas 3 concupiscências, né, um desses 3 males fundamentais, uma dessas 3 desordens fundamentais, para combater o orgulho existe justamente esse voto, o de obediência. Então, de obediência sobretudo a Deus, mas também de submissão às autoridades que Deus nos deu, né? Então, no Shalom, vocês providencialmente têm os grupos de oração, vocês têm uma autoridade, que foi Deus que escolheu, acreditem que se quiser. Mas é ignorante, é chato comigo, não me acompanha, etc. Pois é, mas foi Deus que escolheu. E eu tenho isso serve para quase 100% dos casos. É claro que vocês têm que obedecer naquilo que é legítimo, mas submeter-se a essas autoridades que Deus escolheu vai justamente fazer vocês o quê? Abrirem mão da própria vontade. Uma pessoa mais velha na vida espiritual vai dizer para vocês qual é a vontade de Deus e vocês vão consultá-la, né? Vocês vão viver o espírito desses votos, vocês não vão ser religiosos, a maioria de vocês que estão me escutando,
mas vocês vão viver o espírito desses votos, ou seja, vocês vão consultá-la nas decisões importantes, vocês vão submeter-se a ela quando ela tiver alguma decisão, alguma opinião diferente da sua. Vocês vão, aquele grande exercício de humildade, né? Pedir dispensa das atividades, né, que vocês se comprometeram a fazer no ministério, na obra Shalom, no grupo de oração Shalom. Então, nesse sentido, o orgulho ele é esmagado, dolorosamente esmagado pela virtude da obediência, pelo voto de obediência e pelo conselho evangélico, né, de viver a obediência. Então, vocês sabem, né, na igreja a obediência é uma virtude. Ela reside também aonde? Onde é que reside a obediência? Na vontade. Então, a obediência não é tanto uma questão de lhe convencerem do que é certo ou errado. Você não obedece porque lhe convenceram que era o melhor. Esse convencimento é muito interior. Você foi convencido quando você disse: eu quero me submeter às autoridades legitimamente constituídas. E então, a obediência se trata sobretudo de escolher. Então não é uma questão de ser convencido. Quando você não estiver convencido de que eu devia ser dispensado, eu devia ser melhor entendido. Pois bem, não é uma questão de entender, não é questão de lhe compreender. Se não te compreender, também não tem problema. O exercício é justamente esse. Quando não te compreenderem, quando você não se sentir compreendido, quando você se sentir injustiçado, obedeça às autoridades, aos mais velhos, aos pais, aos superiores. Pois bem, isso será para você um esmagamento, né? Que nem matar na unha mesmo, né? Para muitos de nós, às vezes vai ser mesmo. Mas o exercício é justamente esse. Você vai ter a sua vontade contrariada, é por isso que é tão útil. Então, quando mais doer, é aí que você pode se dizer que está crescendo mais rápido. E se ainda dói tanto? Por que dói tanto a obediência? Por que dói tanto obedecer meu pai? Obedecer minha mãe? Obedecer meu chefe? Obedecer minhas autoridades? Por que dói tanto? Ou por que eu fujo tanto disso? É claro, lá no fundo está o quê? Está esse defeito do orgulho, né? Então, por último, mas não menos importante, a inteligência, como educar a inteligência. Os principais defeitos é educar na inteligência. Quais são os principais defeitos da inteligência? A ignorância, ou seja, você não saber o que você devia saber. Principalmente aqui a ignorância de Deus, né? Ou seja, como é que eu vou citar mais defeitos, né? Depois a gente fala sobre as curas. A inteligência, quando ela fica absorvida no criado, esse é o outro defeito, né? Você nunca se eleva das coisas criadas para o Criador. Ou seja, é o cara que é muito estudioso, que é doutor em física, mas nunca se eleva em física, em química, biologia, medicina, etc. Mas não se eleva das coisas criadas ao Criador. Ou seja, sendo doutor nessas coisas, não tem a mínima cultura teológica. Por exemplo, né? Coisa que devia procurar, não tem o mínimo interesse de conhecer mais a Sagrada Escritura, não tem a mínima... Então isso é uma deficiência. Você estudou muito uma coisa que não é tão importante quanto a própria Sagrada Escritura, apesar de ser seu dever, seu trabalho, sua tarefa. Outro defeito da inteligência, a curiosidade, ou seja, querer conhecer várias coisas, só que apenas superficialmente cada uma delas. Então é o defeito que se manifesta quando a gente passa de vídeo no YouTube, né? Fica vendo besteira, etc. Então, muito curioso, ver coisas interessantes na internet, só que apenas superficialmente cada uma delas, ou seja, nunca para estudar nenhuma delas. Outro defeito da inteligência, o orgulho também. Existe uma parte do orgulho que reside na inteligência. Só que frequentemente você pode submeter a sua vontade sem entender por quê. Então é por isso que a vontade ainda é tão importante, porque ela pode agir sobre o que nós não conhecemos, né? Sobre o que nós não entendemos. Senhor, eu não te conheço completamente, mas eu quero te servir, ou seja, eu posso agir com a vontade, né? Mesmo sem entender completamente, mesmo sem me submeter completamente. Eu não sei o que tu estás fazendo na minha vida, Senhor, mas eu me submeto. Outro defeito, né? A obstinação na própria opinião. É um defeito muito comum, né? Você briga, discute,
porque você quer ter a razão. Então é um defeito da inteligência, né? Ela não quer só conhecer, mas quer estar certa. Como é que nós curamos tudo isso? De várias formas, né? Vou citar apenas uma ou duas. A estudiosidade, ou seja, ser uma pessoa estudiosa vai te ajudar a livrar-se do hábito curioso, né, de ver as coisas apenas superficialmente. Vai livrar você da ignorância das coisas importantes, ou seja, das coisas do espírito. E a estudiosidade também vai livrar você dessa absorção no criado, vai livrar você da obstinação, porque você vai ver que é ignorante na verdade, né? Só sei que nada sei, disse um sábio, né? Ou seja, quanto mais eu sei, mais eu tenho consciência de que eu sei muito pouco. Então a estudiosidade, né? Estudiosidade das coisas divinas, das coisas importantes. Olha as nossas referências lá para você começar a estudar. Então, esses são os principais defeitos. Só falei algumas formas, né, de modificá-los, ou seja, de educá-los. Porque, é claro, eu não poderia fazer todo o trabalho para vocês. Vocês têm que ir lá, vocês têm que se esforçar, vocês mesmos vão ter que descobrir com a oração, pedindo a Deus, com os exames de consciência, quais são as outras formas de ordenar esse corpo espiritual, esse corpo, submetê-lo à vontade e submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Como tarefa de casa, eu deixo para vocês, anotem aí, vai ser a leitura do Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos 1730 ao 1748. Eles serão sobre a liberdade, 1730 ao 1748. E nesses parágrafos, não tenha medo de riscar seu catecismo, o exercício é o seguinte: você vai ler todos e você vai grifar de lápis. Eu grifaria de lápis, né? Grifar de lápis as palavras que você entende melhor porque assistiu essa aula de hoje. Então lá você vai ver a razão, né? A vontade, a liberdade, que é uma consequência de agir segundo a própria vontade, né? Ou seja, o agir livre, o agir segundo a própria vontade. As palavras que você entende melhor, a partir da aula de hoje, você vai grifar lá. E você vai grifar, puxar uma setinha para o lado e escrever na margem o que é que você entende, o que é aquilo ali que você está entendendo, que você está lendo e você está entendendo melhor. Então, o que é a vontade? Vai estar lá a palavra vontade, você vai circular, vai puxar a setinha para o lado e vai dizer: vontade é o apetite da inteligência. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que possa se interessar. E a gente se vê no próximo encontro, na próxima aula. Deus abençoe. Shalom.